Efésios capítulo 5. O versículo 14. Em diante. Vamos ter o versículo 20. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai bendito, agradecemos ao Senhor por essa noite e pedimos a Deus que o Senhor nos quebrante os nossos corações e me usa, Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que eu possa falar daquilo que está no coração do Senhor para as nossas vidas, que haja edificação e transformação nas nossas vidas, Pai. Fala conosco, Pai. Abençoe a tua igreja neste momento, desperta a tua igreja, Senhor. Acorda a tua igreja, meu Deus, porque os dias não são fáceis, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui um texto que fala a respeito de despertamento espiritual. Acorda a igreja, precisamos de acordar. E o que se entende é que a igreja ela está dormindo diante do que está acontecendo no mundo. Não há um impacto tão grande que deveria haver, dizendo que há tantos evangelhos, principalmente no Brasil, né, e no mundo. Eu creio que se realmente houvesse tantas pessoas que nasceram de novo, que tiveram encontro com Cristo, eu tenho certeza que o nosso Brasil não estaria essa pouca vergonha que está. Eu creio que muita coisa, muito acontecimento seria bem explícito, né, na nossa nação. E o apóstolo Paulo começa trabalhando, né, sobre esse despertar, desperta porque dormes, ok? Das pessoas que despertam, das pessoas que levantam e das pessoas que têm a luz de Cristo na vida dele. Então ele diz: pelo que diz, desperta porque dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então ele começa a trabalhar depois dessa pessoa que acordou, dessa pessoa que levantou e dessa pessoa que agora está na luz, aquela pessoa que foi resgatada das trevas e agora está na luz. Agora ele traz agora uma orientação para essas pessoas que nasceram de novo, das pessoas que tiveram encontro com Cristo, das pessoas que estão nesse despertamento espiritual. Ele começa dizendo: olha, cuidado, vede prudentemente como andais, não como os necios, mas como os sábios, ok? Então ele começa trabalhando aqui a questão da prudência, né? A gente ser prudente no nosso andar, esse cuidado no nosso andar, esse cuidado na nossa conduta, porque a nossa conduta fala muito mais alto, no nosso testemunho, no nosso relacionamento com as pessoas. E ele continua dizendo, né, no mesmo versículo 15 aí: não como necios, mas como sábios. A ideia que se tem aqui é você, o sábio aproveita o tempo e o nécio esbanja o tempo. Então observe bem, como eu tenho aproveitado o meu tempo. Eu tenho orado, eu tenho lido a palavra. Qual o tempo que eu tenho gastado com Deus na obra dele? Então você vê, o tempo está passando e o tempo não volta, né? Portanto, se você ver no versículo 16, aí diz: remindo o tempo. Alguém lembra sobre o que é remindo o tempo? Que a gente colocou? Alguém lembra? Compre o tempo. É como você comprar o tempo, para você poder gastar o tempo. Imagine bem, Deus te deu o tempo. Imagine bem quantas pessoas daria milhões se ele ganhasse mais um tempo de vida. Se eles pudessem comprar, eles comprariam. Para a gente ver como o valor que o tempo tem, e às vezes nós estamos perdendo o nosso tempo. Não é impossível, o tempo não volta. O tempo que você gastou, acabou. Não tem como voltar no tempo. O tempo passou. Se passou um segundo, por uma máquina que for, o tempo não tem jeito. A coisa mais preciosa que tem é o tempo. Por uma máquina, eu vou voltar no tempo. Você não tem como voltar no tempo. Se você fez, já é passado. O passado não existe mais. E nem o futuro existe.
existe um agora. Então não tem como, vou tentar mudar o caso, vou voltar no passado. Não tem jeito. Você pode voltar no passado, ver o que você fez de errado para tentar ajudar no futuro, tudo bem. Mas procure, valorize o tempo máximo que você puder, porquanto os dias são maus. Então não são fáceis, principalmente nessa época que a gente está vivendo hoje. Gosto também da questão dessa pandemia, desse tanto de negócio por aí fora, essas dificuldades que a gente está vivendo no nosso país, no mundo inteiro, né? Algo que nunca aconteceu. Então nós temos que entender o tempo, aproveitar esse tempo que a gente tem, para a gente poder viver o Evangelho, pregar o Evangelho, né? Aproveitar o tempo mesmo, entendendo que o tempo é algo mais caro que tem. Pelo que não sejais insensatos. Então o maior problema é a insensatez. Observa bem aquele homem rico que teve uma boa colheita. O que ele fez? Derrubou os celeiros pequenos, fez o maior. E eu olho para você ter ideia. E na noite que ele termina a construção, tudo cheio, tudo guardadinho, material das colheitas dele, para ele poder ficar muitos anos tranquilo, o que aconteceu? A noite, é a morte dele. Deus vai chamar, vai colher. Então assim, a gente faz muitos planos. Hoje à tarde, né, sem citar nomes, eu estive encontrando com uma determinada pessoa, falando a respeito desse tempo, e disse: pastor, houve um acidente automobilístico com ele, uma carreta, tá? Ele estava vindo de um determinado lugar, olha para você ter ideia, tranquilo e folgado do serviço. Uma carreta foi passar no quebra-mola e na hora que ela deu impacto no quebra-mola, saiu tipo um bumerangue debaixo dela. Essa é a mola, estourou. Pegou ele, a moto dele, tudo junto. Um osso da perna dele virou 16 pedaços. Quebrou em 4 lugares, parece que virou 16 pedaços. E assim, ele falou: minha vida mudou radicalmente. 4 meses deitado numa cama. Então assim, a gente conversou muito antes aqui, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não podemos ser insensatos. Tem pessoas que vão ficar tranquilo. Eu até falo mesmo, o teu planejamento que eu tenho, mas eu estou muito cuidado, eu coloco diante de Deus. Porque sempre o inesperado, a gente tem que tomar cuidado, sempre o inesperado acontece. A gente acha que só acontece com os outros, né? Você vê quantas pessoas tinham planejamento de ano que vem, daqui a tempo eu vou ficar tranquilo, eu vou para a praia, eu vou fazer. E mas repara isso daí. A gente vê exemplos tão perto por aí para fora, de vidas que são ceifadas. É muita gente que planeja ter carro, ter casa, ter avião, aposentar. Olha quantas pessoas que acabam de aposentar são chamadas. Quantas pessoas saem de casa numa boa. Então assim, nós não podemos ser insensatos. A gente não pode ter essa insensatez no coração. É aquilo que Tiago fala, sempre: se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu vou fazer isso. Não existe isso. Você tem que entender a dependência de Deus. Por causa disso que ele diz: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Procure entender qual é a vontade de Deus. É bom a gente orar, fazer planejamento. É bom você fazer, porque tem crentes que não fazem planejamento, tem pessoas que não gostam de planejamento. Mas o planejamento é bom. Você organizando algumas coisas, planejar. Por quê? O amanhã é muito incerto. E a gente precisa entender, porque se acontecer o que a gente não esperava, aí você vai buscar, você vai poder ter entendimento. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Se você já orar antes, não sendo pessimista, e buscar o entendimento de Deus, se acontecer o contrário, você recebe. E o ser humano geralmente não é preparado para perder. Olha quantas pessoas estão perdendo emprego. Hoje nós temos o nosso serviço, nós precisamos ver. Um cara com 36 anos, ele tem 10 anos de vale, não sei mais quantos anos de Celibra, engenheiro de elétrica, sabe fazer tudo em prédio, organizar tudo, trabalhando de ajudante. Eu olhei assim, Senhor, recriei, gente. E dizia ele, falou: não, pastor, não esquenta a cabeça não, o senhor nem sou grande profissional do Vale do Aço aí, que está procurando o que eu estou fazendo aqui, de ajudante de igreja, está achando. Pastor, o trem está difícil. Tem muitas pessoas que estão pegando obra no Pará, foi tudo cortado. Tem muita gente quase passando fome. E dizer que fez um investimento e não tem como vender agora. E ele vai comer o quê? Como vou cuidar da família? Eu não sou com a esposa grávida. Então assim, para a gente poder entender que quando acontece aquilo que a gente não esperava, e aí sim você tem que ter comunhão com Deus, para você entender qual é a vontade de Deus.
qual é o propósito que Deus tem naquele momento, para o seu próprio bem e para o seu próprio crescimento. Eu mesmo, quando machuquei meu braço, eu vi as dificuldades que eu passei. Então assim, a gente começa a buscar, a gente poder entender qual é a vontade de Deus. E muita gente nesse momento afasta de Deus. Você vê casos de pessoas por aí que foi desempregado, para onde eu estou? Estão no mundo, estão nas drogas. Só por causa do empreguinho. Você acha que por aí, quantas pessoas estão, por causa de coisa boba, volta para o mundo. Por causa disso que o apóstolo Paulo diz que aquele que está em pé tem que fazer o quê? Ele tem que vigiar, para ele não cair. Porque as pessoas ficam revoltadas, irmãos. Talvez tenha um probleminha que podia ser resolvido. A primeira coisa qual é? Para sair da igreja. Primeira coisa, você ir para a igreja, ir para a bebida. É isso aí. Não, assim, infelizmente, né, no mundo secular não é assim. Lá no mundo secular as pessoas toleram tudo, mas na igreja ninguém tolera. Repara para você ter ideia. As pessoas saem da igreja de maior tranquilidade, mas na empresa aposentam lá. Está entendendo? Toleram, o patrão pode xingar a mãe dele, pode xingar a mulher dele, pode xingar o filho, pode fazer o que quer, mas na igreja não pode. Se tem um confronto, para você entender que as pessoas não entendem, as pessoas não gostam de ser confrontadas, as pessoas não estão dispostas a crescer espiritualmente. E depois, ligar a vontade de Deus, não, você que foi fraco. Tá entendendo? Então assim, a gente precisa entender, mesmo com o problema que pessoa que desafio que a gente tem na igreja, não importa o que, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus para você. Porque o que eu entendo, quando você passa com um desafio que você tolera alguém, no futuro você vai crescer com isso aí. Você pode ter certeza, você trará crescimento espiritual para a sua vida. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 18: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, da mesma forma que uma pessoa, o vinho domina a mente de uma pessoa, a bebida alcoólica, o Espírito Santo de Deus também, quando você enche do Espírito Santo de Deus, ele domina a sua vida. Não se torna pesado você fazer a vontade de Deus, por causa da presença constante do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então não é peso você tolerar os outros, não é peso você ser humilhado, isso não se torna peso, porque você tem o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque você está cheio do Espírito Santo. Geralmente você vai parecer, né, as nossas atitudes vão estar voltadas para as atitudes que Jesus faria. Então esse texto deixa com bastante clareza, né, como ser cheio do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que o bêbado é dominado pela bebida alcoólica, as pessoas que são crentes em Cristo Jesus são cheias do Espírito Santo de Deus, são dominadas pelo Espírito Santo de Deus, são movidas, são levadas, ok? São impulsionadas, levam você no lugar exato, te capacita, te dá ousadia. Então ele usa, e quando você fala, chega ao coração das pessoas. E já chegando quase ao final aí, como deve ser, né, a nossa vida no dia a dia. Observa bem que a bebida ela traz contenda, traz problema, né? E quando o Espírito Santo não traz. Mas como ser cheio do Espírito Santo? Olha as orientações que dá aí. Fala entre vós em salmos. Então nossa conversa deve ser baseada onde? Na palavra de Deus, nos livros de salmos. Mas não é repetir Bíblia. As nossas conversações, né? Os nossos sentimentos, observa bem que os salmos era considerado, eles cantavam. É o nosso sentimento, a nossa expressão deve ser respaldados na palavra de Deus, falando entre vós, né, conversando com os outros, citando o salmo, citando o versículo, ajuda muito, porque às vezes nós perdemos muito tempo com conversa tola. Isso desde quando eu falo no meu serviço, converso com a galera, também às vezes pego um cliente, assim, às vezes nós perdemos tempo, fala mal dos outros, fala uma coisa que não deve, e assim por diante. E só falando entre vós, salmo deve ser o assunto dos crentes, né? Quando os crentes para conversar, deve ser palavras edificantes, baseadas na palavra de Deus, em salmos, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então mostra que a gente deve expressar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Isso deve ser algo constante, né, como o texto está dizendo, além da nossa boca, né, o nosso coração também, salmodiando ao Senhor no vosso coração, não somente na boca, mas o nosso coração deve estar no altar diante do Senhor. A nossa vida, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, um sacrifício vivo, não só da boca, mas do nosso coração. Que não adianta a gente cantar aqui, falar da boca para fora, não. Isso deve fluir do o nosso louvor deve fluir do fundo do nosso coração diante do nosso Deus. E para concluir, ele diz que devemos dar sempre graças ao nosso Deus, o Pai, em nome
do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui para concluir, ele mostra que a nossa vida, essa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, essa pessoa que teve um despertamento espiritual, ele mostra a sua vida que ele não deve levar a vida de qualquer jeito, ele deve aproveitar bem as oportunidades, buscando sempre a vontade de Deus, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. A sua língua e o seu coração, a sua boca, a sua fala e o seu sentimento deve estar realmente no altar de Deus, diante do Senhor, com o coração grato, como ele diz, concluindo aí, com o coração grato ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então, mostra que esse coração dessa pessoa é um coração sempre agradecido, não importa em tudo, dai graças, sempre está com o coração agradecido diante do Senhor, não importa as circunstâncias. Portanto, essa pessoa ele sempre está com os olhos em Cristo, e sempre ele é um vitorioso, mesmo que a vitória demore. Quanto mais a vitória demorar, mais ele cresce espiritualmente. Amém? Vamos orar então. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, por esse privilégio que temos de estar aqui na tua presença, Pai. Quero agradecer ao Senhor por cada vida que está aqui, meu Deus. Tu conheces os nossos corações, Pai. Continue falando aos nossos corações, Pai. Continue quebrantando os nossos corações. Desperta-nos a cada dia mais, meu Deus, para ter uma vida de comunhão com o Senhor. Desperta-nos a cada dia mais, meu Deus, para fazer a tua obra, para testemunhar do teu grande amor. Que nenhum embaraço deste mundo, Senhor, venha atrapalhar a nossa comunhão contigo, Senhor. Que possamos ser crentes cheios do Espírito Santo do Senhor, crentes ousados para levar a tua palavra, meu Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.